Os elementos da presença. Vários anos atrás, durante uma reunião do laboratório do meu departamento, tive um momento revelador que despertou fortemente meu interesse em desvendar a psicologia da presença. Naquele dia, uma estudante visitante, Lemis Balakshana, estava pedindo feedback sobre alguns dados novos. Ela vinha investigando a forma como empresários vendiam ideias a investidores em potencial e como esses investidores reagiam. Após analisar meticulosamente vídeo de 185 apresentações para capitalistas de risco, examinando o comportamento verbal e não verbal, Lamesme acabou obtendo resultados surpreendentes. Os indicadores mais fortes de quem obtinha o dinheiro não eram as credenciais da pessoa ou o teor da apresentação. Era, na verdade, os seguintes traços: confiança, nível de bem-estar e entusiasmo apaixonado. Os bem-sucedidos não gastavam seus preciosos momentos sob os holofotes preocupando-se com seu desempenho ou com o que outros pensavam deles. Nenhum espírito de escada os aguardava, porque eles sabiam que estava dando o melhor de si. Em outras palavras, os que saíam bem estavam plenamente presentes, a sua presença era palpável. Ela se manifestava, sobretudo, de forma não verbais, por meio de atributos vocais, gestos e expressões faciais e assim por diante. As descobertas nos intrigaram. Será que decisões envolvendo grandes investimentos eram realmente tomadas com base apenas nas impressões sobre a pessoa que faz a apresentação? Tudo se resume ao carisma. Tive uma reação nitidamente diferente ao ouvir Lankesme na reunião do laboratório. Eu desconfiava que aquelas qualidades, confiança, bem-estar, paixão e entusiasmo, sinalizavam algo mais poderoso do que palavras sobre a capacidade do empresário de obter investimentos. Elas indicavam até que ponto aquele indivíduo realmente acreditava no valor da integridade da sua ideia e em sua capacidade de concretizá-la, o que, por sua vez, podia sinalizar algo sobre as qualidades da proposta em si. Às vezes projetamos facilmente uma confiança equilibrada, empolgada, conforme indica o estudo de Lankesme e outros. Isso tem grande peso, influência aos entrevistados na hora de decidir a quem financiar. Influencia as avaliações dos entrevistadores de candidatos a empregos, se eles serão chamados e aos detalhes finais da contratação. Sétima nota. No estudo sobre a influência das declarações verbais de candidatos a emprego na nota dada pelo entrevistador e nas decisões finais de contratação, Angela Young e Michelle Kangmar constataram que características interpessoais de entusiasmo, autoconfiança e eficiência tiveram uma influência significativa sobre a nota do entrevistador e a decisão de contratação definitiva pela qualidade geral do candidato. Fim da nota. As descobertas nos intrigaram. Será que as decisões envolvendo grandes investimentos eram realmente tomadas com base apenas nas impressões sobre o que a pessoa faz a apresentação? Tudo se resume ao carisma? Tive uma reação nitidamente diferente ao ouvir Lakshmi na reunião do laboratório. Eu desconfiava que aquelas qualidades, confiança, bem-estar, paixão e entusiasmo, sinalizavam algo mais poderoso do que palavras sobre a capacidade do empresário de obter investimentos. Elas indicavam até que ponto aquele indivíduo realmente acreditava no valor e da integridade da sua ideia e sua capacidade de concretizá-la, o que, por sua vez, podia sinalizar algo sobre a qualidade proposta em si. Às vezes, projetamos facilmente uma confiança equilibrada, empolgada, conforme diga o estudo de Lakshmi e outros, e isso tem grande peso. Influencia os entrevistadores na hora de decidir a quem financiar. Influencia as avaliações dos entrevistadores dos candidatos a emprego, se eles serão chamados e aos detalhes finais da contratação. Estamos certos em valorizar tanto esse traço? Será apenas uma preferência superficial? Os bons resultados dessas decisões de contratação e investimento sugerem que não. Na verdade, o entusiasmo com autoconfiança é um indicador impressionantemente útil de sucesso. Em estudos sobre empresários, essa qualidade indica garra, disposição,
para trabalhar duro, iniciativa, persistência de obstáculos, atividades mental aprimorada, criatividade e capacidade de identificar boas oportunidades e ideias inovadoras. Oitava nota. Uma excelente análise da pesquisa sobre resultados da paixão empreendedora, tanto que o empresário quanto as pessoas trabalhando com ele, encontra-se em Cardone MS Wentz. Fim da nota. E a coisa não para por aí. O entusiasmo fundamentado dos empresários é contagiante, estimulando o alto nível de comprometimento, confiança, paixão e desempenho nas pessoas que trabalham para e com eles. Por outro lado, empresários e candidatos a empregos que não transmitem essa qualidade costumam ser considerados menos confiantes e confiáveis, comunicadores menos eficazes, em última análise, pessoas com desempenho fraco. Existe outro motivo para acreditarmos nas pessoas que projetam paixão, confiança e entusiasmo. Esses traços não podem ser simulados facilmente. Quando nos sentimos corajosos e confiantes, nosso tom de voz fica significativamente mais variado, o que nos torna mais expressivos e relaxados. Quando o medo nos domina, ativando a reação de lutar ao fugir do sistema nervoso empático, as cordas vocais e o diafragma se contraem, sufocando nosso entusiasmo genuíno. Se você já enfrentou o medo no palco, conhece essa sensação. Os músculos que produzem o som se enrijecem, fazendo com que a sua voz saia fraca e tensa, o que é bem diferente daquilo que você pretende. Quando tentamos simular confiança ou entusiasmo, as pessoas conseguem perceber que há algo errado. Algo está errado, ainda que não seja capaz de identificar precisamente o que. Na verdade, quando candidatos a emprego exageram ao tentar passar uma boa impressão através das táticas não verbais, como sorrisos forçados, o tiro pode sair pela culatra. Os entrevistadores os descartam como falsos e manipuladores. Uma ressalva. A minha área, psicologia social, acumulou uma enorme quantidade de indícios de que os seres humanos seguem tomando decisões equivocadas baseadas em primeiras impressões mínimas, enganadoras e oriundas de más interpretações. Demonstramos claramente que as primeiras impressões costumam ser frágeis e perigosas, e não estou contestando esse fato. Na verdade, grande parte da minha pesquisa concentrou-se em identificar e compreender essas tendências destrutivas. O que estou dizendo aqui é que as primeiras impressões baseadas em entusiasmo, paixão e confiança podem realmente ser corretas, precisamente não por essas qualidades serem tão difíceis de simular. Quando você não está presente, as pessoas percebem. Quando está, elas reagem de acordo. Façamos uma pausa. Porque quero me certificar de que você não perdeu o fio da meada. Esse não é mais um livro de conselhos exclusivamente para empresários e executivos. A presença de que você precisa para persuadir um grupo de investidores e financiar seu projeto é a mesma necessária para se convencer de que conseguirá expor sua ideia numa reunião, ou pedir um aumento de salário, ou exigir um tratamento mais respeitoso. Enquanto estou sentado escrevendo, penso nas pessoas que compartilharam suas histórias comigo. Nemante, do Sri Lanka, que luta para sentir-se confiante como a primeira estudante universitária de sua geração na família. Cedric, do Alabama, que batalha para preservar sua independência após perder a esposa para o câncer enquanto trata dos problemas de saúde. Catarina, da Alemanha, que está se recompondo após sair de um relacionamento abusivo. Odofoyo, da Nigéria, que tenta superar uma incapacidade física que o impede de ser mais participativo durante as aulas. Nicole, da Califórnia, que busca meios de estimular seus alunos adultos com síndrome de Down. Fariha, de Karachi, que está tentando aproveitar suas novas oportunidades educacionais totalmente inesperadas. Marcos, do Brasil, que está tomando coragem para montar um pequeno negócio familiar. Leta, de Rochester, que aos poucos recupera sua identidade após uma lesão cerebral traumática. Kemesh, da Índia, que tenta por sua vida de volta nos trilhos após perder um jovem membro da família. Esse livro é para eles e para você. A nota diz, alguns nomes foram mudados. Fim da nota. As histórias que mais me inspiraram são de gente cujo maior desafio
é encarar cada dia com um pouco mais de otimismo e dignidade do que no dia anterior. Pessoas com recursos limitados e pouquíssimo poder ou status, muitas das quais passaram por provações terríveis, mas ainda assim têm a motivação para tentar. Tentar se sentir presentes e poderosas, não apenas para si mesmo, mas para as pessoas que as amam e respeitam. Elas não estão tentando conquistar um emprego milionário ou um grande negócio de capital de risco. Estão tentando achar um meio de abraçar o próprio poder e utilizá-lo para se fazerem presentes ao enfrentar os desafios normais da vida. Já constatamos que a presença é um estado incrivelmente poderoso, mas ainda não respondemos à grande pergunta: o que ela é exatamente? E como conseguimos isso? Presença são os próximos 5 minutos. Presença é a remoção de julgamento, barreiras e máscaras, de modo a criar uma conexão verdadeira e profunda com pessoas ou experiência. Pan, Estado de Washington, Estados Unidos. Presença é adorar as pessoas à sua volta e apreciar o que você faz por elas. Anônimo, Croácia. Presença é ser eu mesmo e me manter confiante, aconteça o que acontecer. Abnerane, Marrocos. Essas são apenas algumas das muitas respostas à pergunta: como você define presença? Que fiz online, recebi das pessoas do mundo inteiro. Impressionam-me tanto as diferenças quanto a semelhança neste conjunto diversificado de comentários. A presença ainda pode parecer um conceito nebuloso. Claramente significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Envolve o físico, o psicológico ou o espiritual? Diz respeito ao indivíduo em si ou acontece em relação aos outros? É uma característica constante ou uma experiência momentânea? A ideia de uma forma de presença permanente e transcendente brotou em solo filosófico e espiritual. Conforme escreveu a blogueira Maria Popova, o conceito de presença se fundamenta na ideia oriental da atenção plena, mindfulness, a capacidade de passar pela vida com atenção cristalina e de habitar plenamente nossa experiência. O conceito foi popularizado no Ocidente em metade do século XX pelos filósofos britânicos Alan Watts, que explica. Popovoia alega que as raízes da frustração humana e da ansiedade diária estão em nossa tendência de viver para o futuro, que é uma abstração, e que nossa forma básica de renunciar à presença é abandonando o corpo e nos refugiando na mente. Aquele caldeirão fervilhante, eternamente calculista e autocrítico de pensamentos, previsões, ansiedades, julgamentos e meta-experiências incessantes sobre a experiência em si. Embora atingir um estado duradouro de estilo, viver o momento filosófico seja um objetivo louvável, não é do tipo de presença que estudo e sobre o qual escrevo. Para alcançar uma atenção cristalina, duradoura, precisamos ter os meios e a liberdade para decidir exatamente como despender nosso tempo, nossa energia, nossa vida. Gostaria que todos pudéssemos ter essa liberdade, mas não para alimentar pessoas de quem cuidar, trabalhos a realizar e contas a pagar, mas também porque nenhuma mente humana é capaz de bloquear todos os pensamentos perturbadores o tempo todo. É difícil ler uma página inteira de um livro ou participar de uma conversa de 5 minutos sem sermos cutucados por pensamentos que nos distraem. E isso significa ter de encontrar outros meios de nos sentirmos presentes e poderosos. Presença, na acepção que dou nessas páginas, é o estado de sintonia com nossos reais pensamentos, sentimentos, valores e potencial, bem como a capacidade de expressá-los confortavelmente. É isso. Não é um modo de ser permanente, transcendente, vai e vem, é um fenômeno momentâneo. A presença emerge quando nos sentimos pessoalmente poderosos, permitindo que nos sintonizemos de forma clara com o nosso eu mais verdadeiro. Nesse estado psicológico, somos capazes de manter a presença até mesmo em situações bem estressantes que, em geral, nos deixam enlouquecidos e impotentes. Quando nos sentimos presentes, tudo se alinha, nossa fala, as expressões faciais, as posturas e os movimentos. Eles se sincronizam e se concentram, e essa convergência interna, essa harmonia é palpável e ressonante, porque é genuína.
É o que nos torna irresistíveis. Já que não estamos combatendo a nós mesmos, estamos sendo nós mesmos. Desenvolver a presença não tem a ver com carisma ou extroversão, nem com controlar minuciosamente a impressão que estamos passando a outras pessoas. Significa conectar-se honesta e poderosamente com nós mesmos. O tipo de presença ao qual me refiro é o resultado de uma mudança gradual. Você não precisa embarcar numa longa peregrinação, experimentar uma epifania espiritual ou buscar uma transformação interior completa. Não há nada de errado nessas coisas, mas elas são intimidantes. São grandiosas para muitos de nós, são fugidias, abstratas, idealistas. Em vez disso, vamos nos concentrar em momentos, em alcançar um estado de presença psicológica que dure apenas o tempo suficiente para nos permitir enfrentar situações mais desafiadoras quando há muita coisa em jogo, tais como entrevista de emprego, conversas difíceis, proposta de vendas, pedidos de ajuda, discurso em público, apresentações teatrais e afins. A presença envolve o dia a dia e até o ouso dizer, corriqueira. Todos podemos praticá-la. A maioria simplesmente não sabe ainda como evocar a presença quando ela nos foge temporariamente nos momentos mais críticos da vida. Um conjunto significativo de pesquisas científicas oferece um vislumbre dos mecanismos psicológicos e fisiológicos desse tipo de presença transitória. E eis o melhor. Podemos ajustá-los. Através dos altos ajustes, pequenas correções em nossa linguagem corporal e nossa mentalidade, podemos obter a presença. Podemos autoinduzir a presença. Até certo ponto, trata-se de deixar o corpo comandar a mente, mas abordaremos essa parte depois. Esse tipo de presença vai ajudá-lo a ter mais sucesso no sentido tradicional? É possível. Mas o que mais importa é que permitirá que você aborde situações estressantes, sem ansiedade, medo ou pavor, e os conclua sem arrependimento, dúvida e frustração. Pelo contrário, você sairá delas com a noção de que fez todo o possível, de que representou, precisa e plenamente a si suas habilidades, que mostrou quem você realmente é, que mostra a si mesmo quem realmente é. Sempre haverá novos desafios, novas situações incômodas, novos papéis que nos desequilibram e alimentam nossa ansiedade, forçando-nos a reexaminar quem somos e como podemos nos conectar com os outros. Para estarmos presentes, precisamos tratar esses desafios como momentos. Presença não é tudo ou nada. Às vezes nós a perdemos e temos de recomeçar, e isso é normal. Portanto, vamos examinar essas ideias e ver como enquadram na ciência e aplicá-las não só à nossa vida, no contexto geral, mas daqui a 5 minutos, quando enfrentaremos aquela entrevista de emprego ou de admissão à faculdade, cobraremos aquele pênalti, abordaremos aquela questão espinhosa com um colega ou amigo, apresentaremos uma ideia com a qual estamos empolgados, porém tensos. E é aí que a coisa acontece. É quando nos beneficiamos de aprender a estar presentes. Qual é o aspecto da presença? Presença é a confiança sem arrogância. Rohan, Austrália. A presença se manifesta de duas maneiras. Primeiro, quando estamos presentes, comunicando os tipos de traços que Lakshmi Balachandra identificou em sua pesquisa sobre apresentação para capitalista de risco. Paixão, confiança e entusiasmo apaixonado, ou como descreveu Rohan, da Austrália, confiança sem arrogância. Segundo a presença, cumpre seu papel em algo que chamarei de sincronia, que absorveremos daqui a pouco. Voltemos aos capitalistas de risco, que são especialmente fascinados quando se trata de como a presença soa e se mostra. Eles precisam decidir rapidamente se uma ideia é mais importante, se o seu criador são dignos de investimento. Portanto, o que o capitalista de risco bem-sucedido estão buscando? Se estão comprando várias boas propostas e negócios, quais sinais minuciosos os levam a preterir um empresário em busca de financiamento e escolher outro?
Vou sintetizar as observações que coloquei de vários capitalistas de risco bem-sucedido através dos anos. Eu busco pistas que me mostrem que eles não acreditam plenamente no que estão vendendo. Se não acreditam no que estão vendendo, eu também não acredito. Eles se esforçam demais para passar uma boa impressão quando deveriam estar me mostrando a importância que dão à ideia que estão me vendendo. Eles são agressivos e energéticos demais, talvez um pouco impositivos. Isso demonstra uma postura defensiva. Não espero que tenha todas as respostas. Na verdade, não quero que tenha todas as respostas. Não me importa se estão um pouco tensos. Eles estão fazendo algo grandioso, algo que é importante para eles. Por isso, faz sentido estarem nervosos. Vamos analisar essas observações. Eu busco pistas que me mostrem que eles não acreditam plenamente no que estão vendendo. Se não acreditam no que estão vendendo, eu também não acredito. Se uma pessoa que lhe pede investimento não acredita na própria história, por que você haveria de acreditar? Ser sincero em suas palavras, escreveu o especialista em administração Jonathan Haidt, está de fato no cerne da apresentação. Uma ideia cujo defensor é indigno de confiança não sobreviverá. A presença advém de acreditar e confiar em sua história, seus sentimentos, crenças, valores e capacidades. Talvez você já tenha precisado vender um produto do qual não gostava ao convencer alguém de uma ideia na qual não acreditava. Parece desesperador, desestimulante, difícil de disfarçar. Parece desonesto, porque é desonesto. Não creio que as pessoas possam aprender a vender algo em que não acreditam. E ainda que pudesse, não quero ensinar ninguém a fazê-lo. Portanto, se é isso que você busca, está lendo o livro errado. Da mesma forma, você não pode vender uma habilidade que não possui. Vez por outra, as pessoas pensam, de maneira equivocada, que estou afirmando que podemos aprender a simular competência. A nota diz: finja ter virado verdade. A essência dessa ideia é que às vezes temos de nos induzir a enxergar quem somos e do que somos capazes. Não estamos enganando os outros, porque não há razão para acreditar que não somos capazes. Estamos nos tolhendo, razão pela qual precisamos fingir para sairmos dessa de tempos em tempos. Fim da nota. Presença não significa fingir ser competente. Significa acreditar nas habilidades que você tem, realmente possui e revelá-las. Significa livrar-se do que impede de expressar quem é. Significa induzir-se a aceitar que você é de fato capaz. Às vezes você precisa parar de se sabotar para poder ser você mesmo. Recentemente, junto com os estudantes de pós-graduação, Caroline Whitmuth e Nico Thorley, realizei um estudo em que voluntários tiveram de participar de intensas entrevistas de emprego simuladas. Pedimos aos voluntários que imaginassem que estavam sendo entrevistados para o emprego dos sonhos e os instruímos a preparar um discurso de 5 minutos para responder aquelas que pode ser a pergunta mais frequente e certamente mais desconcertante nessas ocasiões. Por que deveríamos contratar você? Eles foram informados de que não poderiam fingir, tinham de ser honestos. Então, diante de 2 entrevistadores durões, eles fizeram esse discurso explicando por que deveriam ser contratados. A fim de aumentar a atenção, os entrevistadores foram treinados a não reagir aos entrevistados, não oferecer qualquer incentivo nem auxiliá-los em nenhum momento durante os discursos. Absolutamente nenhum feedback. Durante 5 minutos inteiros, isso pode não parecer muito intimidante, mas imagine tentar convencer 2 pessoas a contratá-los enquanto eles apenas o observam silenciosamente, tomam notas e julgam, mantendo as expressões neutras o tempo todo. Além disso, os voluntários foram informados de que suas entrevistas seriam filmadas e avaliadas mais tarde por outro grupo de examinadores treinados. 6 avaliaram os vídeos, 2 classificaram os entrevistados numa escala de 5 pontos que media quanto cada um havia deixado transparecer de sua presença, quão cativantes, tranquilos, confiantes e empolgados se mostraram. Um segundo par classificou os entrevistados numa escala de credibilidade,
quão autênticos, convincentes e genuínos foram. E um terceiro par classificou os entrevistados pelo desempenho geral e a possibilidade de contratação, a qualidade do desempenho em si e se deveriam ou não obter a vaga. Em conformidade com as descobertas das apresentações para os capitalistas de risco, quanto mais presença nossos entrevistados exibiram, melhor foi a sua avaliação individual e mais firme foi a recomendação de contratação por parte dos examinadores. E esse efeito de presença foi substancial, mas existe uma sutileza. A presença foi relevante para os avaliadores por indicar autenticidade, credibilidade e sinceridade, significando que podiam confiar naquela pessoa que o que estava observando era verdadeiro. Em suma, as qualidades manifestadas da presença, confiança, entusiasmo, tranquilidade, capacidade de cativar, são tomadas como sinais de autenticidade, e por um bom motivo. Quanto mais somos capazes de ser nós mesmos, maior a nossa capacidade de fazermos presentes, e isso nos torna convincentes. Além disso, perguntamos aos participantes após as entrevistas se eles sentiam que tinham dado o melhor de si. Os entrevistados que mostraram mais presença estavam mais satisfeitos com o próprio desempenho. Pareciam sentir que havia representado a si mesmos da melhor forma possível. Saíram da entrevista com uma sensação de satisfação e não arrependimentos, independentemente do resultado. Antes de prosseguir, quero esclarecer um mal-entendido frequente sobre a presença: a crença de que ela está reservada aos extrovertidos. Vamos deixar claro, a presença nada tem a ver com a extroversão. Não apenas os introvertidos têm a mesma capacidade que os introvertidos de demonstrar sua presença ressonante, como pesquisas realizadas na última década também mostram que os introvertidos costumam a possuir qualidades que facilmente, efetivamente, a liderança e o empreendedorismo, tais como a capacidade de concentrar durante longos períodos, maior resistência e preconceitos na tomada de decisões, capaz de coordenar empresas inteiras, menos necessidade de aprovação externa e mais habilidade para ouvir, observar e sintetizar. Susan Cain, advogada formada pela Escola de Direito de Harvard e autora do livro de enfoque inovador O Poder dos Quietos, como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar, explica: por sua natureza, os introvertidos tendem a se empolgar com uma, duas ou três coisas na vida, e o serviço de sua paixão por uma ideia irão à luta e forjarão alianças e redes de contato, e adquirirão conhecimento e farão o que for preciso para transformar aquilo em realidade. Não é preciso ser ruidoso ou gregário para ser empolgado e eficiente. Na verdade, um pouco de silêncio parece ajudar muito a se fazer presente. Eles se esforçam demais para passar uma boa impressão, quando deveria estar me mostrando a importância de que dão a ideia de que estão me vendendo. Quando tentamos controlar a impressão que passamos aos outros, agimos de forma antinatural. É uma tarefa difícil e não temos energia cognitiva nem emocional para cumprimentá-la direito. O resultado é que ficamos parecendo impostores. Mesmo assim, muitas pessoas tentam controlar a impressão que estão passando aos outros, seguindo o roteiro e planejando minuciosamente sua comunicação verbal e não verbal. Essa abordagem superestima nossa capacidade de controlar qualquer situação. Mas será que tentar manipular a impressão que causamos funciona? A ciência abordou essa questão, principalmente no contexto do desempenho em entrevistas de emprego e em decisões de contratação. Por exemplo, as pessoas que podem tentar impor uma ideia positiva de si aos entrevistadores, aproveitando todas as oportunidades para declamar uma história sobre suas realizações ou sorriso e fazendo contato visual frequente, o retorno dessas abordagens de controle da impressão costuma ser baixo, especialmente em entrevistas longas ou estruturadas e com entrevistadores bem treinados. Quanto mais os candidatos tentam controlar a impressão que passam, quanto mais táticas empregam, mais os entrevistadores começam a enxergá-la como falsos manipuladores, o que, em última análise, não ajuda a obter emprego. Mas isso não se aplica apenas à pessoa que está dali para ser avaliada. Lembre-se de que
Em todas as interações, ambas as partes estão julgando e ambas estão sendo julgadas. Em entrevista de emprego, a maioria de nós pensa no candidato como um único objeto de avaliação, mas o candidato também avalia seus entrevistadores. Às vezes, isso ocorre em parte porque automaticamente formamos uma impressão de cada pessoa com quem interagimos. Mas existe também um motivo prático. O entrevistador representa uma empresa. Portanto, o candidato examina uma busca de informações úteis. Como resultado, entrevistadores com frequência vendem a si e às empresas no esforço de se adaptarem aos que pensam que os candidatos querem ouvir. Em um estudo recente, os professores de comportamento organizacional Kurt Marr e Dan Keble quiseram saber se o desejo dos entrevistadores de tornar suas empresas e eles mesmos atraentes aos candidatos em empregos em que das avaliações do processo seletivo. Numa combinação de estudos de laboratório e de campo, eles descobriram que quanto mais os entrevistadores se concentravam em atrair candidatos, ou seja, quanto mais queriam ser apreciados, menos cuidadosos eram em selecionar profissionais que saíam bem depois de contratados, em termos de desempenho, comportamento e adequação nos valores básicos. A lição é: concentre-se menos na impressão que está passando aos outros e mais na impressão que está dando a si mesmo. Essa última serve à primeira, um fenômeno que deverá ficar cada vez mais nítido ao longo desse livro. Eles são agressivos e enérgicos demais, talvez um pouco impositivos. Isso demonstra uma postura defensiva. Não espero que tenha todas as respostas. Na verdade, não quero que tenha todas as respostas. Infelizmente, confiança costuma ser confundida com petulância, como os investidores com quem conversei deixam claro. Confiança verdadeira não equivale à fé cega numa ideia. Se as pessoas realmente acreditam no valor e no potencial de um projeto, vão querer corrigir suas falhas e torná-lo ainda melhor. Elas o enxergam de maneira precisa, reconhecendo suas virtudes e fraquezas. Seu objetivo não é impô-lo a ninguém, mas ajudar os outros a vê-lo com clareza, de modo que também possam desenvolvê-lo. A confiança genuína advém de um amor verdadeiro e leva ao comprometimento ao longo do prazo com o crescimento. A falsa confiança advém da paixão desesperada e leva a relacionamentos anômalos, decepção e frustração. A literatura complexa sobre autoestima poderia lançar mais luz sobre essa ideia. Antes de consideradas o antídoto que todos os males da sociedade, as intervenções que visam melhorar a autoestima perderam popularidade nos últimos anos. Um dos motivos é a dificuldade de medir a autoestima com precisão. Algumas pessoas que alegam possuir uma autoimagem positiva de fato a têm, mas outras expressam algo conhecido como autoestima elevada frágil. Sua visão aparentemente positiva de si depende da contínua validação externa, uma autoimagem baseada menos na realidade e mais na autoilusão. Elas são intolerantes com pessoas e feedbacks que possam desafiar sua frágil opinião positiva de si mesma. Embora pareçam confiantes em determinados aspectos, pessoas com autoestima elevada frágil logo se tornam defensivas e desdenhosas diante de situações e pessoas que consideram ameaçadoras. Por outro lado, a fonte de autoestima elevada segura é interior. Não necessita de validação externa para prosperar, nem desmorona ao primeiro sinal de ameaça. Pessoas com uma firme noção de valor próprio refletem tal sensação mediante maneiras saudáveis e eficazes de lidar com desafios e relacionamentos, tornando-os mais resistentes e mais abertos. Embora autoestima e confiança não sejam sinônimos, com certeza compartilham características. Uma pessoa realmente confiante não demonstra arrogância que não passa de uma cortina de fumaça para a insegurança. Uma pessoa confiante que conhece a própria identidade e acredita nela, carrega ferramentas, não armas. Uma pessoa confiante não precisa superar ninguém. Ela pode estar presente para os outros, ouvir seus pontos de vista, integrá-los de modo criativo e criar valor para todos. A verdadeira crença em si mesmo e as próprias ideias dá firmeza e afasta as ameaças.
Não importa se estão um pouco tensos, eles estão fazendo algo grandioso, algo que é importante para eles. Por isso faz sentido estarem nervosos. Quando nos importamos profundamente com algo, apresentá-lo a uma pessoa cujo feedback valorizamos pode nos deixar apreensivos. Podemos estar confiantes e ao mesmo tempo um pouco ansiosos. Em situações desafiadoras, uma dose moderada e controlável de nervosismo talvez até seja adaptativa no sentido evolucionário. Mantém-nos alertas ao perigo real e indica respeito. Um pouco de preocupação nos deixa alertas para coisas reais que estão dando errado e nos ajuda a impedir desastres. Certo nervosismo pode até sinalizar paixão para outros. Afinal, você não ficaria apreensivo se o que expõe não fosse importante. E não dá para vender facilmente sua ideia a um investidor ou cliente se não estiver claro que você se preocupa profundamente com seu sucesso. Portanto, não se deixe iludir pela ideia de que precisa dar um jeito de apagar magicamente todos os sinais de nervosismo. Tentar se forçar a ficar calmo não ajudará a se tornar presente. Dito isso, a ansiedade persistente pode nos desgastar e interferir na concentração. O que você precisa fazer é evitar se apegar à sua apreensão. Apenas tenha ciência dela e vá em frente. A ansiedade se instala e se torna destrutiva quando começamos a ficar ansiosos com o próprio estado de ansiedade. Paradoxalmente, a ansiedade também nos torna mais autocentrados, já que estamos muito ansiosos, ficamos obcecados conosco e com o que os outros pensam de nós. A presença se manifesta como confiança sem arrogância.